Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício e o tema da aula de hoje é Estudo dos Gases. Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, clique aí no botão inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Muito bem, na aula passada nós vimos a introdução aí do estudo dos gases, conhecemos os tipos de transformações que um gás pode sofrer devido à variação aí de algumas de suas variáveis de estado. Porém, todo esse trabalho em determinar as leis para as transformações gasosas, elas não foram tão fáceis assim. Lá no final do século XVII, a comunidade científica ela ainda estava se esforçando ao máximo para conseguir provar que a matéria era constituída por pequenas partículas, ou seja, era constituída por átomos. Até então, o átomo era apenas uma teoria, não tinha nada provado ali sobre a sua existência. E, portanto, o trabalho de poder contar quantas partículas tem em um certo corpo, isso aí era algo mais complicado ainda. Então, acaba entrando aí aquilo que chamamos de a hipótese de Avogadro. O que é essa hipótese de Avogadro? Essa hipótese é uma hipótese que foi desenvolvida pelo físico italiano Amedeo Avogadro, onde Avogadro ele afirmava que o mesmo volume para qualquer gás submetido às mesmas condições de temperatura e pressão, eles possuem a mesma quantidade de partículas. Observa que nesse momento nós estamos falando em quantidade de partículas e não na quantidade de átomos que aquele gás tem. Quando falamos em partículas, nós estamos nos referindo à quantidade de tanto de átomos e moléculas que estão dentro daquele gás. Então, essa hipótese de Avogadro falava que a quantidade de partículas que tinha dentro de um certo mol de um gás equivale a 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. Mas o que é esse mol? Mol é a quantidade de matéria existente. Por exemplo, quando vamos fazer algum tipo de receita, nós nos baseamos a quantidade de certos ingredientes como sendo por xícara, botar uma xícara de açúcar ou uma colher de fermento. Então, quando falamos em xícara disso, colher daquilo outro, nós estamos falando em quantidade. A mesma coisa é o mol. Quando falamos em mol, nós estamos falando em quantidade de matéria. Um mol de um gás é uma medida de quantidade de matéria para aquele gás. Sendo assim, o número de mol ele pode ser determinado pela razão entre a massa da substância e a massa molar. Ou então, nós podemos determinar o número de mol como sendo o número de partículas que tem naquele gás pelo número de Avogadro. Então, repetindo, N ele é o número de mol, esse M aqui é a massa da substância, esse Mzão aqui é a massa molar, esse N é o número de partículas e esse Na é o número de Avogadro, constante universal dos gases ideais. Para que nós possamos compreender como é que funciona essa constante dos gases ideais, vamos considerar a seguinte tabela. Nós temos aqui algumas condições de temperatura e pressão e aqui o volume calculado para cada situação. A condição padrão. A condição padrão diz que a pressão ela é de 10 a quinta Pascal e a temperatura é de 273,15 kelvins. Assim, o volume acaba sendo de 22,7 litros por mol. Em condições normais, a pressão ela é de 101.325 Pascal e a temperatura é de 273,15 kelvins. Assim, o volume acaba sendo de 22,4 litros por mol. E condições ambientes, como exemplo aqui nós estamos considerando o ambiente de São Paulo,
numa situação de a pressão de 92.690 Pascal e temperatura de 298 kelvins, o volume acaba sendo de 26,7 litros por mol. Considerando a situação em que a pressão vezes o volume sobre a temperatura ele resulta em uma constante, esse R, então nós temos aqui, para a condição padrão, que foi essa aqui que adotamos, pressão de 10 a quinta Pascal, volume de 22,7 litros por mol e temperatura de 273,15 kelvins. Nessa situação, fazendo a substituição desses valores, acabamos encontrando, depois de fazer a multiplicação e divisão, um valor aproximado aí de 8.310 Pascal litro por mol Kelvin. Na condição normal, nós temos algo bem semelhante. Fazendo as substituições, nós encontramos um valor aproximado de 8.309 Pascal litro por mol Kelvin. E se considerarmos as condições ambiente, né, como a de São Paulo, fazendo as substituições desses valores, encontramos aí um valor próximo de 8.304 Pascal litro por mol Kelvin. Então você pode observar que esses três valores que foram encontrados, eles são valores que são muito próximos, são valores que podemos aproximá-los. Dessa forma, esse R que é encontrado, ele é o valor aproximado 8,31 Pascal metro cúbico por mol Kelvin. Você observa que aqui o litro ele foi substituído por metro cúbico. E ao transformar o litro em metro cúbico, essa constante ela é 8,31. Então, esse 8,31 ele é a constante universal dos gases, tá? Então, é 8,31 Pascal metro cúbico por mol Kelvin. A equação de Kleiper. Nós sabemos que pressão vezes volume sobre temperatura é igual a R, e R é a constante universal dos gases. Porém, essa circunstância ela só é válida para 1 mol de um gás. Se eu quiser fazer a relação entre uma quantidade maior de gás, ou seja, uma quantidade que possua mais mols, eu devo considerar que esse R deve ser multiplicado pela quantidade de mols. Então, assim, nós temos que PV sobre T tem que ser igual a N, que é o número de mols, multiplicado pela constante universal dos gases. Eu posso pegar essa temperatura T, que está dividindo, e passar para o outro lado multiplicando. Assim, encontro que a pressão vezes o volume tem que ser igual ao número de mols multiplicado pela constante universal dos gases multiplicado pela temperatura. Vamos a um exemplo. Determine em graus Celsius a temperatura de 2 mols de um gás perfeito que está no interior de um recipiente de 40 litros de capacidade sob pressão de 1,64 atm, dado R, que é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, vamos lá. O nosso objetivo é determinar em graus Celsius. Olha só, a temperatura tem que ser em Celsius. De 2 mols, então eu quero encontrar aqui a temperatura. Eu não sei quanto é que ela vale. O número de mols, eu já sei que vale 2. Nós temos 2 mol. O gás está no interior de recipiente de 40 litros. Então, temos aqui um volume que é igual a 40 litros. A pressão é de 1,64. Vamos colocar aqui, pressão 1,64 atm. E a constante R ela é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então é o seguinte, com base nessa constante aqui que nós temos, você observa que atm é a pressão. Então a pressão tem que ser atm, já está aqui. O volume é em litros, ele já está aqui em litros. E a quantidade de mol aqui em mol, muito bem. E no final a temperatura que nós vamos encontrar, ela está em Kelvin.
Então, quando eu fizer todo esse cálculo, encontrar a temperatura, eu tenho que converter ela para a temperatura na escala graus Celsius. Então, vamos colocar aqui a fórmula. A fórmula é pressão vezes o volume é igual a número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. Tem até um macete, pessoal, para você memorizar isso aqui, tá? Caso você não consiga memorizar fácil, que é o seguinte: por você nunca rezei tanto. Esse macete você consegue memorizar facilmente dessa forma. Então é o seguinte, a pressão, vou colocar aqui, ó, 1,64 multiplicado pelo volume, que é 40, igual N, que é o número de mols, 2, vezes R, que vale 0,082, vezes a temperatura T. Agora, essa parte aqui que está multiplicando pela temperatura, eu posso passar para o outro lado dividindo, né? Então, vou colocar aqui, ó, 1,64 vezes 40. Tudo isso aqui vai ser dividido por 2, multiplicado por 0,082. Isso aqui é igual à temperatura T. Então, essa temperatura T é igual. Na parte de cima, multiplicando aqui 40 vezes 1,64, isso aqui vai dar 65,6 dividido por 2 multiplicado por 0,082 vai dar 0,164. Então, essa temperatura T é igual. Eu posso dividir de cima pelo de baixo e encontro que isso aqui vai dar um total de 400. Lembrando que isso aqui é 400 Kelvin e ele quer em Celsius, tá? Então, para você transformar, eu vou botar aqui a fórmula. Se a temperatura está na escala Kelvin, para você transformar em escala Celsius, eu vou botar TC, tem que ser igual a TK menos 273. Então, a temperatura na escala Celsius tem que ser igual a essa aqui, que é 400 menos 273. Então, a temperatura na escala Celsius é igual a 127 graus centígrados. E está aí respondida a questão. Teoria cinética dos gases. Essa teoria cinética dos gases ela é aplicada sobre um gás perfeito ou gás ideal. No caso, é aquele gás que ele segue alguns critérios para que ele seja classificado como um gás perfeito ou ideal. Esses critérios são o seguinte: uma amostra de gás perfeito é composta de um grande número de partículas em movimento aleatório, ou seja, o movimento das partículas é um movimento aleatório totalmente caótico. Essas partículas são consideradas pontos materiais, ou seja, suas dimensões são desprezíveis em relação à distância entre duas partículas quaisquer. Colisões entre partículas ou entre outra partícula e a parede são perfeitamente elásticas e de duração desprezível. Entre colisões sucessivas, o movimento das partículas é retilíneo e as forças intermoleculares entre partículas só se manifestam durante as colisões. As colisões obedecem às leis de conservação da mecânica. Então, as partículas não se atraem, a única força que vai ter vai ser a força entre as colisões entre essas partículas. A pressão que um gás ele exerce sobre a parede de um recipiente, ela pode ser encontrada através dessa expressão aqui, onde a pressão é igual a 1/3 da massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo volume. Essa relação que temos aqui, massa sobre volume, você deve lembrar que isso aqui é a densidade. Então, é 1/3 da densidade do gás multiplicado por sua velocidade ao quadrado, e a velocidade das partículas que compõem o gás. Então, com isso, nós podemos passar para a energia cinética média do gás. Essa energia cinética média é o seguinte: nós sabemos que a energia cinética, lá no estudo de mecânica, ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Também sabemos que a pressão que o gás exerce sobre a parede do recipiente é dada por essa expressão de 1/3 da densidade multiplicado pela velocidade ao quadrado.
E também sabemos que pressão vezes o volume é igual a o número de mols vezes a constante universal dos gases multiplicado pela temperatura. Então, podemos pegar essas três equações e unir em uma só. Vamos partir pelo pressuposto aqui da pressão. Nessa parte aqui da pressão, esse 3 e esse V, nós podemos passar para o outro lado multiplicando. O 3 passa para cá multiplicando e o volume também passa multiplicando. Então, encontramos 3 multiplicado pela pressão, multiplicado pelo volume, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Agora, você observa o seguinte. Eu vou colocar desse lado aqui, dividido por 2, toda essa expressão vou dividir por 2, e essa expressão aqui do outro lado também vou dividir por 2. Então, ficou dessa forma aqui. Você observa que massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, isso aqui é a energia cinética, como está aqui, ó. Então, no lugar dessa expressão, eu posso colocar energia cinética. Então, vai ficar assim. A energia cinética é igual a 3 sobre 2, multiplicado pela pressão, vezes o volume. Agora, pressão vezes volume, P vezes V, está aqui, ó. Então, posso substituir P vezes V por nRT. Assim, encontro que a energia cinética é igual a 3 sobre 2, multiplicado por número de mols, multiplicado pela constante universal dos gases, vezes a temperatura do gás. Então, a energia cinética média de um gás pode ser encontrado através dessa expressão aqui. Energia cinética média por partícula. Na situação anterior, nós vimos a energia cinética média do gás por inteiro. Agora, vamos entender como é que funciona a energia cinética média por partícula. A energia cinética média por partícula, representada pelo SM minúsculo, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à energia cinética média do gás dividido por N, onde N é o número de partículas que tem naquele gás. Então, esse SM tem que ser igual ao quê? A energia cinética, que nós já sabemos que é 3 sobre 2 vezes nRT sobre N. Lembre-se aí que esse número de mols N é igual ao número de partículas dividido pelo número de Avogadro. Então, podemos fazer a substituição, ó. Repete aqui 3 por 2, multiplicado por, no lugar desse N, é o número de partículas pelo número de Avogadro, vezes a constante universal multiplicado pela temperatura. Então, você observa que nós temos aqui, ó, N na parte de cima e N na parte de baixo. Nós podemos cancelar esse N em cima e N embaixo, e assim encontramos que a energia cinética média por partícula é igual a R sobre NA vezes T. Mas atenção, esse R sobre NA, ou seja, a constante universal dos gases, dividido pelo número de Avogadro, isso aqui é a constante de Boltzmann. Então, você tem que saber que a constante de Boltzmann é igual à constante universal dos gases pelo número de Avogadro. E fazendo essa divisão, encontramos que a constante de Boltzmann vale 1,38 multiplicado por 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Assim, nós temos que a energia cinética média por partícula de um gás é 3 sobre 2 multiplicado por K, que é a constante de Boltzmann, multiplicado pela temperatura. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que a aula de hoje tenha conseguido esclarecer um pouco melhor para você essa parte de estudo dos gases. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.